Bem, gente, nós vamos dar uma dica rápida aqui sobre a construção da parede contra barranco. Antes nós vamos revisar aqui, eu fiz um rascunhozinho aqui, é uma coisa bem simples, tá? Então imagine que a escavação da sua piscina, esse aqui é o seu solo, você fez a escavação e o que nós recomendamos, a nossa recomendação é que você faça a escavação pelo menos 60 centímetros maior do que o tamanho da sua piscina. Para quê? Para que você consiga acessar esse espaço e fazer o reboco externo. Essa é a nossa orientação. Vendo aqui a nossa parede, né, ampliando ela aqui, nós temos 2 centímetros de argamassa 1:3, o meio da parede, que é onde está a ferragem, onde está ela, 2 centímetros, e 2 centímetros da parede externa, também com argamassa 1:3. Esse meio aqui é argamassa 1:2, cimento e areia, ou 2:1, areia e cimento, né? Tá certo? Então nós vimos aqui na nossa parede. A nossa parede, o ideal é que ela fique 6 centímetros, tá? Não pode ficar menos que 6, e mais do que 6 centímetros você vai estar gastando argamassa sem necessidade. Então nós variamos aí entre 6, no máximo 8. Veja que se você chegar a 8 centímetros de espessura, você está perdendo aí 25% de argamassa, você está gastando a mais sem necessidade. Então, se você conseguir fazer sua parede aprumada, bem alinhada, com 6 centímetros, é o ideal, é o que vai sair mais econômico para você. Então, só explicando esse esquema que é a nossa parede, nós temos aqui no meio o ferro, né? A letra B aqui, ó, o ferro da estruturação, o ferro de meia polegada. Pelo lado de dentro aqui, nós temos aqui a nossa tela, né? A tela pré-soldada, 2,45 por 6. Ela é a tela, deixa eu colocar aqui, ó, a tela é 2,45 metros, né? 2,45 metros por 6 metros. Ela é com fio 4,2 milímetros e espaçamento 10 por 10 centímetros, tá? Então é esse C, ela fica colada no ferro. E nós temos aqui a letra D, que é a tela viveiro. Fiz isso, eu vou encher tudo, esses 2 centímetros, ó gente, 2 centímetros é isso aqui, ó. É um pouquinho mais grosso que o meu dedo, viu? Então 2 centímetros é muito pouco, tá? Para vocês terem uma ideia, ó, 2 centímetros é isso aqui, ó. Olha aqui a caneta. Tá bom? Então 2 centímetros é mais ou menos isso. Você vai simplesmente cobrir essa ferragem e a sua tela com essa argamassa. Depois que você fizer a parede, entra lá o reboco interno e o reboco externo. Essa é a forma que nós recomendamos. Agora nós vamos ver, dar uma orientação para vocês a respeito do contrabarranco. O que é o contrabarranco? O contrabarranco é você fazer a sua parede diretamente aqui no barro, né? No contrabarranco da escavação, quando você não tem um espaço, você tem um espaço limitado. Bem, gente, visto a recomendação do curso, nós vamos falar aqui um pouquinho do contrabarranco. No contrabarranco, nós vamos ter duas opções, tá? A primeira seria quando o seu terreno, ele permite uma escavação alinhada, tá? Geralmente solos que tem um pouco de argila, tá? Um solo resistente que tem condição de você fazer a sua escavação tanto aprumada quanto alinhada, tá? É um solo bom, tá? E a segunda opção que nós vamos encontrar, né? Ao invés de opção, seria situação, né? A segunda situação que nós vamos encontrar é quando você tem um solo arenoso, tá? Você vai fazer sua escavação, mas ela não vai ficar alinhada, tá? Então o que é que vai acontecer? Quando você fizer a sua parede, tá? A distância da parede para o barranco vai ficar muito grande. Então você tem que tomar essa decisão, porque a nossa parede, ela tem que ser, ideal é 6 centímetros de espessura. Essa é a parede ideal. No máximo 8 centímetros de espessura. Dependendo dessa variação aqui do seu terreno, se o terreno for bom,
o contrabarranco ele vai ser, não vai ser recomendado, porque senão sua parede vai ficar muito larga e acaba com o custo da argamassa estrutural, você vai acabar inviabilizando. Lembrando que a cada 4 centímetros de cheio, tá, você vai ter que colocar uma tela viveiro ou uma tela pinteiro, tá? Porque senão essa argamassa vai trincar. Se o espaço for muito grande, o que é que pode fazer? Que economicamente inviabilizaria, mas você poderia fazer uma parede aqui de tijolo, entendeu? Uma paredezinha de tijolo, sem viga, sem pilar, sem nada, tá? Parede de tijolo com argamassa 1:8, só para afinar essa argamassa, certinho? Então nós temos essas duas opções. Se o seu terreno for nessa opção, tá? Você tem que ter muito cuidado, às vezes não vai viabilizar fazer contrabarranco, siga as recomendações. E se o seu terreno não permitir que você tenha uma escavação aqui de pelo menos 60 centímetros de distância da sua parede, você opta por fazer uma parede de alvenaria ou então usar o compensado como forma, né, para afinar essa alvenaria. Então, excluindo-se essa situação, tá, não é recomendado contrabarranco em terrenos arenosos, nós vamos trabalhar com essa opção quando o seu terreno realmente é possível fazer contrabarranco, você consegue fazer uma escavação alinhada e aprumada. Então, considerando que você fez a sua escavação, aqui está o seu solo, aqui é a profundidade da sua piscina, né? Mais ou menos 1,30 m de profundidade. Considerando que seu solo permite uma escavação para ficar aprumada, como funcionaria o contrabarranco? Então, nós vamos aplicar primeiramente um chapisco diretamente na parede, no barranco, né? Na terra que você escavou, você vai aplicar um chapisco 1:3, tá? Após esse chapisco 1:3, você vai fazer o primeiro embolso, tá? Uma chapada de massa de 2 centímetros, no contraste também 1:3, lembrando que tudo impermeabilizado, tá? Veja lá o segredo da argamassa com a impermeabilização 1:3. Após você fazer esse embolso, você vai ter que colocar uma tela, tá? Essa tela, ela pode ser a tela pinteiro, tá? Nós recomendamos aqui a tela viveiro, que ela é mais ou menos 3/4. A tela pinteiro, ela tem 4 centímetros mais ou menos de o hexágono dela, tá bom? Então você vai colocar essa tela, fixar ela com argamassa e depois vai encher, vai fixar ela todinha, mais ou menos um meio centímetrozinho de massa, só para ela ficar fixa nessa primeira massa que você lançou. Após isso, você vai colocar a sua ferragem de estruturação. Após a ferragem de estruturação, você vai colocar a sua tela, tá? Aqui é a tela, faltou mostrar aqui, ó, esses pontinhos aqui é a tela, tá? Tela pré-soldada, tá? 4,2 milímetros, espaçamento 10 por 10 centímetros. Então você já tem uma aula falando isso. Então a dica que eu quero dar é, quando você colocar a sua ferragem de estruturação, essa distância da ferragem para a última massa, você tem que estar aqui no máximo 1 centímetro, tá? No máximo 1 centímetro, não deixe esse ferro colado aqui no reboco, coloca a pruma todinho de meio a 1 centímetro, máximo 1,5, você coloca a sua tela, depois da tela você vai colocar a outra, eu não coloquei aqui, ó, aqui você vai colocar outra tela pinteiro agora, né, tela viveiro, né, viveiro, que é a do curso, né, então a partir daqui você começa a fazer o procedimento do curso. Colocou, e aí esses 2 centímetros aqui você vai fazer com a sua massa 1/2 e logo em seguida você vem com a argamassa, o reboco interno 1/3, certinho? Veja aí, eu vou ampliar essa imagem aqui para a gente acompanhar o passo a passo novamente. Vou explicar tudo novamente com a imagem aqui um pouco ampliada.
Dei uma ampliada aqui no desenho, gente. Então, imagine, nós estamos vendo isso aqui, é essa parede, tá? Peguei essa parede e aumentei ela, tá? Então, aqui estaria o meu barranco, ó, essa partezinha aqui, tá? Estaria o barranco, certo? Tá invertido, né? Naquele outro desenho nós vimos essa parede. Eu tô vendo essa parede aqui. Então, aqui tá o barranco. A primeira coisa aqui seria o que? Seria o chapisco, tá? Então, vou colocar um chapisco. O chapisco vai dar mais ou menos meio centímetro, né? O chapisco com argamassa 1:3, tá? Após o chapisco, fiz o chapisco, eu vou colocar, vou dar a primeira chapada, né? Ó, essa parte aqui é o primeiro cheio, né? Eu tô chamando isso aqui de primeira massa, tá? Então, eu tenho o chapisco. Depois do chapisco, eu tenho essa primeira massa, no máximo 2 centímetros, tá? Na pior das hipóteses, 2,5 centímetros. Então fiz, eu não vou precisar troiar, eu posso só sarrafiar ele. E aí, esse triângulozinho aqui, esse risquinho aqui, eu estou considerando que seja uma tela pinteiro, né? Ela é mais ou menos 4 centímetros a malha dela. Eu vou colocar essa tela pinteiro, eu vou fixar ela com massa mesmo, tá bom? Estico ela todinho, vou colocando a massa. Depois que eu colocar essa massa pinteiro, mais meio centímetrozinho, eu vou simplesmente com a massa cobrir. Vou passar a colher e vou cobrir ela para ela não ficar folgada, tá? Vou fixar ela todinha. Então, criei uma parede com uma telazinha dentro, certo? Depois que eu tiver feito isso, isso aqui vai estar bem aprumado, tá? Alinhado, aprumado. Eu vou pegar isso aqui, ó, fiz a indicação aqui, ó, essa parte aqui de zigue-zague, eu estou considerando que é o nosso ferro, tá? O ferro de meia polegada, né? De meia polegada, que é 12 milímetros, certo? Então, no final da parede, eu vou fixar os nossos, vai fixar o nosso ferro, aquele que vai lá, entra lá dentro do chão, né? 1 metro. Eu vou deixar ele 1 centímetrozinho de distância, tá? Dessa última emboçada. Aí eu vou colocar meu ferro. Isso aqui é um desenho, né? Uma sugestão do desenho da nossa tela, tá? A tela é pré-soldada, fio 4.2, espaçamento 10x10. Eu vou colocar essa tela. Depois que eu colocar essa tela, aí eu vou colocar aqui, ó, deixa eu desenhar aqui, fixado nela, bem esticado, eu vou colocar a tela viveiro. Aí já estamos já dentro do nosso curso. O que é que aconteceu? Daqui para cá, 2 centímetros, aí eu vou encher com uma argamassa. Aí você já vai ter lá no curso a aula confeccionando as paredes. Automaticamente você fez aqui e aqui você já vai estar com o reboco externo pronto. Todo esse processo aqui com massa impermeabilizada. Depois que você fez isso aqui com massa 1:2, né? O núcleo da parede com massa 1:2, aí você vem na parte interna e faz o reboco interno com argamassa 1:3, tá? Então o processo é esse. O que é que vai acontecer? Você vai ter mais uma tela, você vai ter que usar mais uma tela para o contrabarranco, você vai ter mais esse chapisco, tá certo? Então vai ter um pouquinho mais de despesa. Por isso que quem puder, faça conforme recomendado, tá? Então quem puder, se sua piscina vai ter, vamos dar aqui uma sugestão, se sua piscina vai ter 3 metros, você na hora de escavar, você vai fazer uma escavação deixando aqui, ó, pelo menos 60 centímetros maior. Por quê? Porque para cavar e para aterrar é bem mais em conta do que você fazer esse chapisco, né? Fazer essa embolsada e colocar a tela, tá? Aqui em Imperatriz, hoje essa tela deve estar em torno aí de R$13 o metro quadrado. Então quem puder, siga a recomendação do curso, fazendo sempre uma escavação maior. Aqui o pedreiro ou você mesmo vai ter um espaçozinho aqui mínimo para trabalhar. Se você puder deixar essa escavação até maior, 1 metro, você faça, tá? Para que você tenha espaço para trabalhar, fazer o reboco externo e depois fazer o acabamento aqui de canto. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, você entra em contato. Você quer
uma dica assim bem rápida, né? O aluno estava perguntando sobre o contra-barranco e nós vamos fazer questão de gravar uma aula detalhando sobre isso. Mas se tiver alguma dúvida, fale comigo aí no grupo de alunos, né? Na Atualizações 7. Eu estou à disposição também no WhatsApp, diretamente para os nossos alunos. Até a próxima dica.